Olá, nesse vídeo vamos fazer uma breve introdução ao Jiu-Jitsu, que é uma arte com dupla nacionalidade, tanto japonesa quanto brasileira, porque recebeu grandes influências do Brasil a partir do século XX. Jiu-Jitsu tem como significado arte suave e era praticada por samurais desde o século XVI, em que eles aprendiam 3 práticas de guerra, sendo o Jiu-Jitsu uma delas, para que eles pudessem imobilizar o oponente através de golpes rápidos e estratégicos. Depois, ao século XVII, como começou a ficar muito reconhecido o Jiu-Jitsu e muito praticado, tiveram que criar escolas para o Jiu-Jitsu, porque eles precisavam registrar essas técnicas, transmitir o conhecimento para outros alunos e também eles faziam competições entre essas escolas para definir qual técnica era melhor. Depois veio a dinastia Meiji, em 1862, que instituiu uma modernização forçada, breve e rápida, em que o Japão, que era feudal até pouco tempo, ele de um dia para o outro ficou modernizado, mudou os seus meios, sua economia. E uma classe que ficou marginalizada durante esse processo foi a de samurais, que tiveram que se adequar a isso, e tem até o filme, que é O Último Samurai, em que representa muito bem essa situação. E para não perder o jiu-jitsu, para conservar ele um pouco, surgiu o judô. Foi um esporte que foi instituído para ser de autodefesa e não para imobilizar o inimigo e essas coisas. E ele é praticado praticamente em pé, enquanto o jiu-jitsu ele acaba levar essa luta para o chão. Depois, no século XX, o jiu-jitsu começou a ser reconhecido novamente e ele voltou a ser praticado. Ele recebeu esse reconhecimento principalmente pelo jiu-jitsu brasileiro, que foi trazido do Japão e veio até aqui e começou a ser praticado e foi principalmente instituído pela família Gracie. Depois, em 1990, ele acaba sendo reconhecido grandemente, mundialmente, através do MMA. E agora vamos aprofundar um pouco sobre o jiu-jitsu brasileiro. A história do jiu-jitsu no Brasil tem início com Mitsuya Medeia, praticante e professor dessa arte marcial, que em 1904 deixou o Japão decidido a mostrar ao mundo a arte marcial. 10 anos depois, Medeia chegaria no Brasil, fincaria raízes em Belém, no Pará, e ficaria reconhecido como Conde Koma, apelido esse que ele teve através por, basicamente, desafiar lutadores de diversas modalidades, com a intenção de mostrar a superioridade do jiu-jitsu. Pouco depois, Carlos Gracie, primogênito da família que o abrigou quando ele chegou ao país, seria ensinado pelo mesmo, aos 15 anos, e em 25 do mesmo século, fundaria a primeira academia de modalidade com o nome da família, no Rio de Janeiro. A partir de então, o jiu-jitsu foi passado de pai para filho, na família essa que aprimorou as habilidades da arte marcial. Mas foi Hélio Gracie, na mesma geração, irmão mais novo de Carlos, que percebeu que levar essa luta para o chão traria vantagem para o lutador mais fraco. Essa é a principal diferença entre o jiu-jitsu original e a versão brasileira que ganhou o mundo, e por isso é considerado um grande mestre do jiu-jitsu. A filosofia do jiu-jitsu é baseada na combinação de técnicas de luta com princípios de autodefesa, disciplina mental e respeito mútuo. Ela tem a ideia de que, através do domínio das técnicas e de autocontrole, um praticante pode superar desafios físicos e emocionais, buscando eficiência máxima com o mínimo de esforço. Além disso, valoriza a humanidade, a perseverança e a ética, incentivando o crescimento pessoal e a busca constante pelo aprimoramento dele. Bom, eu e a Nikele vamos falar um pouco da história cultural do jiu-jitsu. O jiu-jitsu é uma arte marcial que se originou no Japão e foi se desenvolvendo ao longo dos séculos, assim com novas técnicas, com aperfeiçoamentos, sendo uma síntese de técnicas de defesa pessoal e filosofia de vida. O jiu-jitsu tem suas raízes no Japão feudal, onde os guerreiros samurais necessitavam de técnicas eficazes para o combate corpo a corpo, tanto com armas, tanto sem armas, tanto armado quanto desarmado. E essas técnicas foram evoluindo de sistemas de luta chineses e coreanos e se adaptando ao contexto das necessidades do Japão, com as lutas dos guerreiros samurais. E no final do século XIX, Jigoro Kano fundou a Kodokan, uma escola que sistematizou e codificou o jiu-jitsu, retirando aquele aspecto violento e deixando uma prática da arte marcial um pouco mais educativa e esportiva. Eu vou falar sobre o jiu-jitsu no Brasil e sua expansão global. O jiu-jitsu foi introduzido no Brasil pelo Mitsuda Maeda, um mestre japonês que no início do século XX, os irmãos Gracie, notavelmente Carlos e Hélio Gracie, aprenderam com Maeda e adaptaram as técnicas do jiu-jitsu para criar o que hoje é conhecido como Brazilian Jiu-Jitsu ou Brasil Jiu-Jitsu. Essa evolução enfatizou a eficácia da técnica sobre a força física, revolucionar o mundo nas artes marciais, a filosofia e seus valores. Além de ser uma forma de defesa pessoal, o jiu-jitsu ele incorpora uma filosofia que promove o respeito e disciplina, a humanidade e superação pessoal. Os praticantes são encorajados a buscar o equilíbrio pessoal entre mente e corpo, bem como a aplicação desse princípio na sua vida cotidiana. E a conclusão de tudo isso é que o jiu-jitsu ele é muito mais que uma técnica de combate. É uma manifestação cultural enraizada na história do Japão, evoluída com a inovação no Brasil, e agora apreciada globalmente. Sua filosofia e valores são um testemunho e de riqueza cultural que essa arte marcial oferece, promovendo não apenas habilidade física, mas também crescimento pessoal e espiritual. Bom, eu vou falar sobre
a vestimenta, né, no jiu-jitsu, sobre os kimonos e também sobre as faixas. Bom, na categoria juvenil, adulto e master é obrigatório o uso do kimono trançado. Os kimonos devem ser feitos em cores uniformes. São permitidas as cores branco, azul royal e preto. E não é permitido kimono com paletó, com calça de cor diferente. E também não é permitido kimono com gola colorida. Para atletas de jiu-jitsu de até 15 anos de idade, a sequência de faixas é faixa branca, faixa cinza e branca, faixa cinza e preta, faixa amarela e branca, faixa amarela e preta, faixa laranja e branca, faixa laranja e preta, faixa verde e branca, faixa verde e preta. E para praticantes com 16 anos de idade ou mais no jiu-jitsu, a sequência é faixa branca, faixa azul, faixa roxa, faixa marrom, faixa preta, faixa vermelha e preta, faixa vermelha e branca e faixa vermelha. Agora falando sobre os golpes que é usado no jiu-jitsu, primeiro precisamos entender que o jiu-jitsu é uma arte marcial muito técnica. Então não se usa chute nem soco, apenas técnicas de imobilização, de estrangulamento, de torções e alavanca também. Dito isso, agora eu vou falar os 5 golpes mais conhecidos na modalidade. Então vamos começar com um golpe muito conhecido que se chama Mata-Leão. E pra você que não conhece, ele funciona assim. O seu oponente vai estar de costas pra você e você vai pegar o seu braço e envolver no pescoço dele. Com a sua mão, você vai colocar no bíceps do braço para ter mais firmeza na hora do estrangulamento. Então você vai ter mais firmeza e mais força, assim ele não vai conseguir se soltar. Agora o segundo golpe é o armlock, ou uma chave de braço, né, como conhecido aqui no Brasil. E funciona assim. Você vai pegar o braço do seu oponente e vai colocar entre as suas pernas. Então você vai segurar com suas mãos o punho dele, aqui pra você ter firmeza. E você vai fazer uma alavanca, que é o quê? Projetar o quadril pra cima. E essa é a finalização do golpe. O terceiro é a montada, que ela pode ser feita tanto pela lateral, tanto pelas costas do corpo do seu oponente. E a montada é quando você tem uma dominância total do seu oponente, porque ele vai estar com as costas retas no tatame, e aí você vai colocar os seus 2 joelhos na lateral do corpo dele e o seu pé também, para ter o equilíbrio ali. Então você vai prensar ele com seus 2 joelhos e ele não vai conseguir se mover dali. A quarta é o triângulo, com a finalização de dentro da guarda, que é assim, você tem que fechar as suas 2 pernas no pescoço do seu adversário, então vai formar um triângulo. Só que nisso, você tem que trazer um dos braços do seu adversário pro seu corpo, o outro você pode colocar na barriga dele. E daí com isso, você vai jogar o seu quadril pro lado que o braço do seu oponente estiver apontando, quando ele estiver no fechamento aqui. E daí você vai fazer uma adução com as suas pernas e vai levantar o quadril. E essa vai ser a finalização desse golpe. Agora o quinto golpe é a pegada pelas costas, que é quando o atleta vai colocar os seus 2 calcanhares na coxa do seu oponente. Com isso, a pegada pelas costas te dá um leque de finalizações. O mais conhecido é o mata-leão,